Amém, irmãos? Amém. Nós vamos estudar a palavra do Senhor nesta manhã, no Salmo de número 97. Peço aos irmãos que abram a palavra do Senhor no Salmo de número 97. Irmãos, eu estava com saudade de pregar e eu confesso que eu voltei para a África, então o sermão vai durar 4h30 nesta manhã. Não dá para ser 4h30 por causa da Assembleia, então apenas 4 horas, para nós não termos nenhum problema. Mas, meus irmãos, eu escolhi este sermão, não vou esconder, por causa da viagem que eu fiz. Eu acho que eu queria partilhar um pouco com a igreja, um pouco da alegria, da emoção, da experiência de ver as verdades deste texto sendo cumpridas nos nossos dias. E, ao fazê-lo como pastor dessa igreja, compartilhar com o seu coração também e, quem sabe, contagiá-lo com a esperança do Evangelho, para que possamos juntos, nessa manhã, aprender mais do Senhor e do que Ele espera de nós nesse mundo. Salmo 97, versículos 1 a 12, diz assim: Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo. A terra os vê e estremece. Derretem-se como cera os montes na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos os que servem a imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos. Prostrem-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra. As filhas de Judá se regozijam por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. A luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, diante da tua palavra nos encontramos para ouvir a tua voz, para sermos confrontados pela tua verdade e para sermos acalentados no teu consolo. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós falamos sobre as leis da natureza, falamos sobre fatos que são, em tese, permanentes e irrefutáveis quanto ao funcionamento do universo. Várias dessas leis da natureza foram sendo descobertas ao longo da história como verdades irrevogáveis. Quando Copérnico afirmou que o Sol e não a Terra seria o centro do universo, ou pelo menos do universo conhecido, isso foi uma tremenda descoberta, mas algo que já era verdade mesmo que as pessoas não conhecessem. Outros afirmavam que a Terra é redonda e não plana. Não estou querendo comprar briga com ninguém. Curiosamente, não faz muito tempo que se corria risco de vida por se posicionar com relação a essas verdades, mas são leis da natureza que já existiam desde o início dos tempos, mesmo que o homem não tivesse detectado essas leis. Meus irmãos, o nosso Deus governa o mundo com verdades permanentes. A Bíblia está repleta dessas afirmações de verdade, da maneira como Deus se relaciona com o homem. Em Mateus 7,7 ele diz: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. O nosso Deus age dessa forma. Lucas 14:11, todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. É uma lógica do funcionamento, do relacionamento de Deus conosco. Provérbios 11:25, a alma generosa engordará. Essa afirmação tem muita gente que não gosta, mas está na Bíblia. Prosperará. É uma verdade. Deus paga com bem aquele que faz o bem. É uma lógica do relacionamento de Deus com os homens. E nesse texto que nós estamos lendo, o texto já abre com uma verdade irrefutável. Olha a primeira frase do versículo 1. Reina o Senhor. Vamos ler juntos? Reina o Senhor. Essa é uma verdade, meus irmãos. É a tese inicial e central. O Senhor é quem reina.
E a partir disso há uma conclamação de todos os povos. Olha o que ele diz: regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. O fato de que o Senhor reina é um fato digno da mais alta estima e esperança entre os habitantes da terra, entre os povos das ilhas. Essa é a percepção central desse salmo, que já era conhecida do salmista e do povo de Israel. Yahvé, o Deus da aliança, é quem reina. Mas o salmo diz que toda criatura do mundo deve ter essa percepção também. Sabe, meus irmãos, por mais que essa seja uma verdade central, não é uma verdade detectada por muitas pessoas no mundo hoje, não é verdade? Existem muitas percepções diferentes, diferentes crenças religiosas, diferentes fés que parecem igualmente válidas. Os seres humanos não partilham desse conhecimento de forma homogênea entre eles, mesmo que pertençam ao mesmo país, a uma mesma cultura, a uma mesma cidade e às vezes até dentro de uma mesma família. As pessoas não pensam dessa forma. Mas, meus irmãos, a verdade central deste salmo não está aberta à discussão. Não é uma realidade que depende da crença particular de um indivíduo ou de uma cultura. É um fato universal. O Senhor reina. Ponto final. Essa é a verdade. Como então, meus irmãos, o salmista vai expressar essa verdade para que as pessoas possam ver e reconhecer o reinado do Senhor? E o salmista passa agora a fazer uma lista para a gente de certos efeitos especiais que o reino de Deus gera nesse mundo, para que as pessoas possam ver a Deus e conhecer a Deus. Você gosta de efeitos especiais no filme? Se você já assistiu algum filme de ação aí desses últimos aí, você sabe que é cheio de efeito especial para tentar defender a sua ideia, a sua narrativa. O nosso Deus gosta de efeitos especiais, meus irmãos. E você vai perceber que ele faz isso nesse filme de 3 formas principais. Ele gera, primeiro, efeitos especiais na natureza, na criação. Essa é a primeira coisa que a gente vai ver. Em segundo lugar, ele gera efeitos especiais na religião. E em terceiro lugar, ele gera efeitos especiais na ética. Na natureza, na religião e na ética, Deus revela o seu reino a todas as pessoas desse mundo. Veja em primeiro lugar, na natureza. O salmista diz no versículo 2: nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece. Derretem-se como cera os montes na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Ele começa nesse versículo 2, descrevendo a magnificência da presença de Deus como nuvens e escuridão que o rodeiam. De onde que você lembra dessa cena na Bíblia? Você já viu isso antes, em outro trecho desse filme, não é verdade? Lá em Êxodo, quando Deus faz uma aparição da sua glória a Moisés e a todo o povo por ocasião do Monte Sinai, daquele momento em que ele daria as suas leis e os seus mandamentos ao seu povo. Ele disse a Moisés em Êxodo 19, versículo 9: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. E no versículo 16, ele diz que ao amanhecer do terceiro dia, quando o povo havia já se purificado, se lavado, se preparado, houve então trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e um forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. Efeitos especiais para impressionar. Meus irmãos, que cena gloriosa e que cena terrível da verdade de quem Deus é. O Monte Sinai inteirinho estava fumegando, porque o Senhor desceu sobre ele como um fogo, e a sua fumaça subiu como uma fumaça de uma fornalha, de tal forma que a terra inteira estava tremendo. Meus irmãos, esse é o mistério da majestade do nosso Deus. Será que eu e você, quando adoramos a Deus domingo de manhã, lembramos que estamos adorando a esse Deus?
em toda a sua glória, em toda a sua grandeza. Mas um Deus que não é apenas para ser temido para o mal, mas um Deus que certamente deve ser respeitado, porque Ele é um Deus maravilhoso e cheio de caráter. Ele diz no versículo 2, olha o que ele diz: a justiça e o juízo são a base do seu trono. Os fundamentos dessa majestade inacessível de Deus são bons. Ele não é um déspota arbitrário. O nosso Deus é alguém em quem nós podemos confiar. O seu caráter é equilibrado, é bem fundamentado. E a prova disso é que ele defende o seu povo ao lidar com os inimigos. Olha o versículo 3. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Você lembra daquele fogo que ia adiante do povo no deserto? Aquela coluna de fogo que conduzia o povo nas densas noites e gélidas noites no deserto. E o texto agora diz que aquele fogo é como se fosse um símbolo da proteção de Deus, que ia à frente do povo, destruindo os inimigos, desarmando as ciladas, antecipando o cuidado, mesmo quando esse mal ainda nem havia caído sobre os hebreus. Meus irmãos, esse é o Deus da natureza, é o Deus que cuida do seu povo. E a natureza inteira reconhece a presença de Deus. Veja o que ele diz nos versículos 4 a 6. Os relâmpagos alumiam o mundo, a terra vê e estremece, os montes derretem como cera na presença do Senhor. E os céus anunciam a sua justiça e os povos veem a sua glória. Meus irmãos, a própria terra, a própria criação responde à presença de Deus como se o rei estivesse no seu palácio. Todo mundo reconhece que o rei está no seu palácio. Você, meu irmão, você, minha irmã, nessa manhã, você caminha nesse mundo. Preste atenção nisso. É uma pergunta interessante. Você caminha nesse mundo hoje com a percepção de que você está na casa de uma outra pessoa? Sabe quando você entra na casa de alguém bem rico? Não sei se você foi assim na casa de alguém bem rico, bem abastado. E aí, assim que você entra, você já nota os móveis, a qualidade deles, a mesa de centro de marfim, o tapete persa debaixo dela, o lustre de cristais. E aí você pensa imediatamente, eu preciso me comportar para apreciar sem quebrar nada. Você já reparou bem no mundo ao seu redor, nesse momento? Eu sei que você está dentro aqui, mas você notou no mundo que acordou hoje com você pela manhã? No fulgor do sol e nas sombras e reflexos gerados pelo sol à medida que você vai caminhando. Você notou a saturação do azul celeste e da cor da vegetação, das árvores e das flores, quando elas sentem só um pouquinho do cheiro de chuva, em pleno mês de maio em Brasília? Você notou essas coisas? Você consegue perceber a glória de Deus revelada e falando com você nessa manhã? Você está no palácio de Deus. E aí de como você se comporta. Meus irmãos, assim que eu cheguei no Malawi, no domingo retrasado, eu notei no horizonte distante, uma forma que eu não sabia reconhecer bem o que era. Quando eu olhei, eu achei que era uma nuvem engraçada. Mas, quando eu olhei melhor e eu atentei para a forma e para a cor escura, então caiu a ficha que eu estava diante do famoso Monte Saptua do Malawi. Uma montanha de 3.002 metros de altura que fica na região mais sul de Mulanje, na fronteira do Malawi com o Moçambique. Um monte que pode ser observado a uma longa distância. E ele é tremendamente grande. E eu olhei aquilo e eu fiquei pensando, será que alguém consegue se acostumar com uma vista dessa na sua varanda todo dia? Mas sabe qual é o problema da resposta, meus irmãos? Sim, a gente se acostuma. Os malauianos ali transitavam todos os dias como se aquilo ali não fosse nada. E nós fazemos isso quando vivemos nesse mundo de Deus todos os dias, no palácio do Senhor, sem notar a glória do Senhor. Sabe o que acontece? Sabe o que Deus faz com a gente de vez em quando? Ele diz, eu não aceito essa indiferença.
Eu não posso aceitar essa ignorância. E sabe o que ele faz? De vez em quando ele manda uma chuva cheia de trovões e relâmpagos no meio da sua madrugada para chacoalhar o seu esqueleto. Ele envia terremotos nesse mundo, ele envia ciclones nesse mundo. Ele envia tempestades para lembrar a todos os seres viventes de que esse mundo tem dono. E que é um grande pecado ignorar tanto o dono quanto o seu palácio. Esse texto nos convoca com efeitos especiais, meus irmãos, para que eu e você acordemos nessa manhã, para que você e eu nos alegremos nessa manhã na grandeza do nosso Deus. Amém, irmãos? Amém. E essa é a primeira coisa que tínhamos para ver. São efeitos na natureza, mas em segundo lugar, são efeitos também na religião. Veja só o que ele diz no versículo 7. Sejam confundidos todos os que servem à imagem de escultura, os que se gloriam de ídolos. Prostrem-se diante dele todos os deuses. O problema das nações não é apenas que ignoram a vasta e bela criação de Deus, mas elas ignoram a adoração ao único Deus. As nações em pecado hoje quebram o primeiro e o segundo mandamento da palavra de Deus, aquele que Moisés recebeu, nas suas formas mais fundamentais. Quando elas vão e sem medo, elas esculpem imagem de escultura e comparam esses falsos deuses ao Senhor e atribuem a esses falsos deuses poder que somente Deus tem para poder fazer as coisas. Meus irmãos, essa é uma tentativa fútil das nações. O próprio salmista já sabe, veja o que ele diz no versículo 9, que o Senhor é altíssimo sobre toda a terra e sobremodo elevado acima de todos os deuses. Não é somente o salmista que sabe disso, mas todo o povo de Israel se alivia em conhecer o Senhor. Olha o versículo 8, veja comigo. Sião ouve e se alegra, as filhas de Judá se regozijam por causa da tua justiça, ó Senhor. Israel conhecia isso por experiência própria, e não porque alguém contou para alguém, que contou para alguém, não. Eles viram o sobremodo elevado Deus. Lá no Egito, onde eles foram escravos, eles conviveram diariamente, os hebreus, com uma série de ídolos e deuses que eram adorados naquela sociedade. Eu listei alguns aqui que eu lembrei de cabeça. Ra, Osíris, Ísis, Anubis, Neftis, Horus. Vários desses eram adorados ali entre os egípcios. Mas o que aconteceu, meus irmãos, quando Moisés pintou no pedaço em nome de Yahvé? Quando ele quebrou a banca do faraó com todas aquelas 10 pragas, sabe o que aconteceu? Sabe o que os israelitas pensaram dos deuses egípcios? Deu ruim. Deu ruim é gíria de internet, você já ouviu essa gíria? Não é português correto, mas é o que as pessoas usam hoje. Deu ruim. A coisa ficou feia para o lado do Egito, porque chegou aquele que é Deus, Yahvé, aquele que tem poder sobre todos os deuses. Meus irmãos, nós precisamos entender que esse não é apenas um problema lá daqueles dias, é um problema dos nossos dias. Existem muitos ideais que são idolatrados na nossa sociedade democrática, moderna. A ideia, por exemplo, de que quanto mais cosmovisões confrontadoras e questionadoras nós tivermos na sociedade, mais isso reflete a nossa evolução filosófica, o nosso desenvolvimento humano. Meus irmãos, essa foi a alma do iluminismo europeu lá nos séculos 17 e 18. René Descartes, um matemático francês, quando ele escreveu a sua famosa obra, O Discurso do Método, ele recomendava que, para uma pessoa chegar à verdade, ela precisa duvidar de tudo, mesmo das coisas aparentemente verdadeiras. E somente a partir da dúvida racional, alguém poderia alcançar a compreensão do mundo e até a compreensão de Deus. Mal sabia Descartes que essa ideia, a razão pela razão, se tornaria um ídolo daquele período da história e posteriormente. Meus irmãos, quantos valores da nossa pós-modernidade hoje
são ídolos venerados, adorados e devem ser abraçados por todos. O individualismo, o hedonismo, o relativismo, o ceticismo, esses deuses têm vários nomes. Mas cada uma dessas cosmovisões rejeita o rei, com R maiúsculo, aquele que é sobremodo elevado acima de todos os deuses. Meus irmãos, com o povo de Deus não pode ser assim. Nós somos Sião. Sião ouve e Sião se alegra. Sião sabe a quem adora. O propósito do salmista ao falar isso aqui, meus irmãos, não é se vangloriar, não é tirar onda com a cara dos gentios, não é isso. Pelo contrário, ele espera e ele aguarda o dia em que os povos verão a glória do rei. O Antigo Testamento antecipa esse momento com grande expectativa, o dia em que a glória do Senhor encheria toda a terra. O profeta Isaías conectou essa ideia com o momento da chegada do rei, que é o filho de Davi, o Messias davídico, quando ele escreveu lá em Isaías, capítulo 11, versículo 1, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no Senhor, no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. A justiça será o cinto dos seus lombos, a fidelidade o cinto dos seus rins. Naquele dia, presta atenção, meus irmãos, naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será morada. Gincana bíblica, de quem que Isaías está falando? De Jesus, meus irmãos, o filho de Davi, a quem as nações recorrem. Meus irmãos, como é impressionante, Paulo e Isaías moraram em lugares diferentes, separados por muitos séculos, mas o apóstolo Paulo, séculos depois, retoma Isaías 11 para descrever que era exatamente isso que estava acontecendo na metrópole romana, quando ele observava a conversão de vários gentios no meio daqueles judeus. E ele diz lá em Romanos 15, que nós lemos nessa manhã: digo, pois, que Cristo foi constituído para confirmar as promessas aos nossos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. Aleluia, igreja do Senhor. As religiões do mundo estão cumprindo o Salmo 97. Sabe o que elas estão começando a fazer? Elas estão começando a se ajoelhar diante do Rei dos Reis. Isso está acontecendo. E só não vê quem não quer. Meus irmãos, uma das experiências mais impressionantes que eu tive ali na África foi poder visitar as vilas no Malawi. A gente ficava na cidade de Blantyre, é uma cidade ainda que muito pobre, mas saíamos com um grupo para visitar as vilas. E nas vilas nós tivemos a oportunidade de observar aquela África que você conhece dos noticiários e documentários. Por um lado, belíssima na sua natureza exótica. Por outro lado, cenas difíceis de colocar em palavras. À medida que nós subimos ali nas nossas motos e fomos para as vilas, eu não sou motoqueiro, meus irmãos, então eu me aventurei na garupa de um motoqueiro maluco que arranjaram lá para mim. E eu confesso para vocês que foi o maior rally da minha vida. Eu tentei filmar alguma coisa, mas eu preferi salvar minha própria vida segurando na garupa atrás. Mas à medida que adentrávamos as montanhas, meus irmãos, as cenas ficavam impressionantes. As casas muito simples, as pessoas caminhando pelas estradas de terra, descalças, mulheres com bebês enrolados nas costas, na frente, saco de arroz na cabeça. E quando o barulho da moto chegava perto das pequenas vilas, as crianças corriam para perto das vilas e queriam acenar para a gente com aquele sorriso, meus irmãos, que é difícil de descrever. Como pode tanta pobreza e tanta alegria?
E chegamos numa das vilas principais, chamada Chicombo, na região de Xiringani, e o governo tinha colocado uma escola no centro daquela vila, e muitas crianças tinham acabado de sair da aula. Então, quando nós chegamos com as motos, aquela multidão de crianças, meus irmãos, algo do tipo 300, 400 crianças, era uma multidão, vieram e circularam as nossas motos, e queriam tocar a gente, e apenas ver a gente, e meus irmãos, eu não sabia o que fazer com aquilo. Como se eu fosse alguma coisa importante, mas para elas nós éramos muito importantes. E naquele momento nós fomos conduzidos então para conversar com o rei da vila. No Malawi, nas tribos, os reis, os chieftains, são homens numa linhagem monárquica que supervisionam várias vilas. Ali aquele rei supervisionava 10 vilas. E apesar de ser muito pobre, ele era um homem muito respeitado e muito venerado, uma espécie de autoridade divina no meio daquela vila. E nós fomos conduzidos para conversar com ele. Nosso objetivo ali era entregar uma das bicicletas que o projeto arrecadou e fazer uma ponte para, quem sabe, ter abertura para pregar o evangelho. E começamos a conversar com ele, traduzido por um jovem cristão, filho de um pastor, que falava tanto o inglês quanto o Chechewa, que é a língua das vilas. E ali começamos a conversar, nos apresentar. Eu aprendi que para você cumprimentar, você fala Zikomo. Zikomo é o nosso cumprimento. Você põe a mão aqui, essa é a mão da higiene, essa é a mão do cumprimento. E aí você aperta a mão dele. Você deve abaixar, porque ele é o chefe da vila, você deve demonstrar respeito, ficar mais baixo do que ele. E ali, meus irmãos, eu estava só pronto para observar, mas o missionário Kleber, o líder da nossa comitiva, me cutuca e fala, prega para ele. Eu olho para ele e falo assim, mas eu não vim pronto para pregar para ele. Ele falou, prega para ele. E eu orei e falei, Senhor, o que eu falo para ele? Eu não sei o que eu falo. Eu não estou com o meu esboço de sermão aqui. Mas naquela hora, meus irmãos, eu virei para ele e eu disse, eu sei que o Senhor é o rei dessa vila. E eu o respeito por isso. O Senhor tem uma tremenda responsabilidade sobre essas crianças, sobre essas pessoas. Mas eu também vim em nome de um rei. Um rei que é acima de todos os reis. Ele é acima do nosso presidente no país. Ele é acima do seu presidente, ele é acima de você. O rei Jesus, que nos ama e entregou a sua vida por nós, que perdoou os nossos pecados e estende os seus braços para que todos aqueles que o adoram sejam seus servos. E eu falei mais ou menos assim essas palavras e li um versículo bíblico, e assim que eu terminei, eu respirei fundo, eu falei, você está ficando doido, Mateus, você está falando para esse cara que tem um rei acima do que ele, você vai morrer aqui mesmo, aqui agora. A Débora vai só pegar o corpo de volta, o traslado. E ele começou a falar em Chechewa, nós agradecemos porque vocês vieram aqui e demonstraram todo esse amor e essa generosidade por nós, e eu confesso que eu fiquei curioso de saber um pouco mais desse rei acima de todos os reis. Você pode contar um pouco mais para mim? Meus irmãos, o pastor Mateus não tem poder para fazer absolutamente nada no coração de ninguém, mas o rei Jesus pega corações malauianos e transforma como corações de servos do Senhor Jesus. E ele abre portas. E ali o missionário Kleber continuou conversando com ele, e em cada vila que nós fomos havia abertura para ouvir o evangelho, e eu percebi uma coisa, antes da nossa chegada, que o Espírito chegou aqui, está trabalhando nesses corações, está abrindo oportunidades. Meus irmãos, nós temos a oportunidade nessa manhã de enxergar qual é a batalha que está acontecendo. Há uma batalha pela verdade. Há uma batalha entre deuses que estão tentando tomar o lugar do verdadeiro Deus. Mas isso é impossível. Todas as religiões se dobrarão diante do Senhor Jesus Cristo. Todo joelho se dobrará, toda língua vai confessar que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor. Nesse momento, ele está causando efeitos especiais não somente no Malawi, mas na Tanzânia, na Libéria, na África do Sul, no Nepal, no Quirguistão, na fronteira do Brasil com a Bolívia, na Amazônia, entre os índios Sataré, entre os índios Mura, entre os Tembé, e até mesmo em Brasília.
Ele está fazendo isso. Meus irmãos, isso enche o nosso coração de coragem e de esperança de que nós estamos do lado certo e o lado certo vencerá. Esse é um efeito especial religioso que Deus está fazendo. E em último lugar, meus irmãos, terceiro e último lugar, temos efeitos especiais também no campo da ética. Vimos primeiro na natureza, vimos na religião, mas certamente na ética, na nossa santificação. Os versículos 10 e 11 dizem: vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. A luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Meus irmãos, os efeitos especiais de Deus não são somente na natureza, não são somente nas religiões, mas são exatamente em cada um daqueles que são alcançados pelo Rei Jesus. A garantia que nós temos é que todos nós que amamos ao Senhor, somos agora cuidados pelo Senhor para fazer o quê? Para detestar o mal. É o que o texto diz. A luz de Deus difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração, para que sejam capazes de detestar o mal. Meus irmãos, esse é um problema do nosso coração. Nós nem sempre entendemos que a consequência de afirmarmos que amamos o Senhor é necessariamente detestar o mal. A Bíblia diz isso o tempo inteiro. Provérbios 8:13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. A soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço, diz o Senhor. Romanos 12:9. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Meus irmãos, nós precisamos entender que se você diz que o Senhor é rei sobre a sua vida, você deve viver como um súdito fiel. E honestamente, meus irmãos, esse também foi um dos maiores aprendizados que eu tive lá no Malawi. Em conversa com um dos missionários locais, ele me disse algo que me impactou tremendamente. Ele disse que o maior desafio de evangelização na África não é fazer o povo acreditar que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou e que ele deve ser adorado. Eles não têm dificuldade com essas ideias. O maior desafio é fazê-los entender que viver para Jesus implica em mudanças de vida. Mudança dos seus hábitos culturais e tribais, mas esses são profundamente arraigados e muitas vezes não estão abertos para discussão. Vários dos pastores, meus irmãos, com quem eu tive a oportunidade de interagir e treiná-los teologicamente, vários desses pastores eram polígamos. Vários deles. Vários desses pastores batiam nas suas mulheres. Vários desses pastores possuem hábitos culturais que são terríveis aos olhos de Deus. Um dos maiores aprendizados que eu tive foi descobrir que para o malauiano evangélico, alguma coisa só é pecado se alguém te vê fazendo essa coisa. Se você pegar um saco de cimento que não é seu, mas ninguém viu, não é pecado. Se você pega uma bicicleta de alguém, mas ninguém viu, não é pecado. Meus irmãos, eles não entendem as implicações do Deus que tudo vê para a vida deles. Eles afirmam sim, nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Eles afirmam sim, nós amamos o Senhor. Mas eles não entendem que se você diz que ama ao Senhor, mas não obedece à sua lei, você está pecando contra o Senhor. Meus irmãos, isso vale para nós também. Os efeitos especiais de Deus sobre nós não são externos a nós, devem ser dentro de nós. Dentro de nós. Eles devem transformar a gente de dentro para fora. Os nossos corações têm que virar vida santa. Têm que virar ações santas. Foi para isso que o Senhor Jesus Cristo morreu por nós, não é verdade? Para que vivamos para Ele. Sabe, meus irmãos, quando eu penso nos efeitos especiais de Deus, o Monte Sinai pegando fogo é ficha perto do que aconteceu na encarnação do Senhor Jesus Cristo. Honestamente, os efeitos especiais não pareceram tão grandiosos no início. Ele estava numa estrebaria, numa manjedoura em Belém. Mas assim que o Filho de Deus é anunciado, algumas coisas começam a acontecer. Uma estrela aparece no céu e indica o caminho. Primeiro efeito especial. Os magos, os pastores se ajuntam para adorar o rei. Segundo efeito especial.
a notícia vai se espalhando e até o próprio Herodes fica com medo. Terceiro efeito especial. A chegada do Senhor Jesus Cristo causou um tremendo impacto em todas as áreas na religião. Ele viveu uma vida cuja ética era irrepreensível. E ele convocava as pessoas a viverem confiando em Deus numa ética irrepreensível. Os efeitos especiais podiam ser vistos na santidade do próprio Senhor Jesus Cristo. Você lembra que a natureza foi extremamente abalada quando ele morreu naquela cruz? Os próprios mortos saíram vagando pela cidade. O céu se escureceu à 3ª do dia. A natureza reagindo à morte do rei. Mas, meus irmãos, toda a criação também reage nesse momento à ressurreição de Jesus. Há algo que eu preciso explicar para você nessa manhã. Mesmo quem não é crente nesse momento é beneficiado com a ressurreição de Jesus. Eles não são necessariamente salvos, mas neste momento o mundo inteiro é o que é porque o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Esse é o maior efeito especial de todos os tempos. Um morto vira vida. E sabe por que é o maior efeito especial de todos os tempos? Porque apesar da graça de Deus transbordar para a criação com relação aos eleitos, você que estava morto também é ressuscitado. E esse é um baita efeito especial que os Vingadores não conseguem fazer. Não vou dar spoiler do filme. Meus irmãos, nós não estamos falando de ficção aqui, nessa manhã. Eu posso até usar certas figuras, efeito especial, falar de filme, mas nós não estamos falando de ficção. Nós estamos falando que o Senhor Jesus Cristo, nesse momento, reina nas alturas. O Senhor reina, aquele que ressuscitou dos mortos. Essa é a verdade que deve fazer a nossa vida inteira ser um show de efeitos especiais. Uma vida consagrada, uma vida santa, uma vida que contempla a natureza e a criação e vê o Senhor Deus em todas as coisas. A verdade desse texto, meus irmãos, é uma verdade para causar alegria no meu e no seu coração e alinhar os nossos propósitos com a vida de santidade que Deus espera de nós. Quando você faz uma viagem como essa que eu tive a oportunidade de fazer, e você chega no primeiro dia de aula com os pastores, estava marcado para começar 9h30 da manhã, mais ou menos o horário que a gente começa o culto aqui, era uma segunda-feira, 9h30 da manhã. E chegamos com 15 minutos de antecedência, mas assim que a caminhonete estacionou do lado da igreja, a música já estava acontecendo lá dentro. E quando nós ouvimos a música, pelo menos quando eu ouvi a música, eu achei que nós estávamos atrasados. Eu falei, vamos, corre, a gente tem que entrar com as coisas, a gente está atrasado, a programação já começou. Mas não, meus irmãos. Eles tinham começado a cantar muitas horas antes. Quando eu ouvi lá de fora, eu achei que tinha umas 300 pessoas dentro da igreja, mas quando nós entramos, nós tínhamos ali 40 pastores, cantando a plenos pulmões. Fananá. Fananá. Era o que eles cantavam. Uma ideia simples. Fananá, Jesus. O Senhor é rei, o Senhor é rei, o Senhor é rei. E eles cantavam, meus irmãos, mas se você sabe muito bem do que eu estou falando, eles não somente cantavam. Eu vou colocar nessa frase. Eles dançavam como se não houvesse amanhã. Meus irmãos, eu não tinha nem passado as portas da igreja, eu já estava chorando. Porque quando eu vi a cena, e compartilhei um pouco com o conselho, na semana filmei um pouquinho o primeiro dia, quando eu vi a cena daqueles pastores de forma tão desimpedida e tão natural, exclamando com seus corações e com a sua cultura de que o Senhor Jesus Cristo é rei. Eu confesso que eu deixei de ser um pouquinho presbiteriano naquela. Estava conversando com um pastor um pouco depois daquele momento de música, e eu perguntei para ele assim, como é que é esse negócio da dança na cultura de vocês? E ele me explicou uma coisa muito interessante. Ele disse assim, a dança é a nossa música. A dança é a maneira como nós exprimimos louvor ao Senhor. E ele me contou uma coisa que eu fiquei surpreso, eu não sabia disso. Ele diz assim, quando nós estamos aqui dançando,
essa é a coisa mais reverente e mais solene que um africano pode fazer. Inclusive, se por acaso algum deles não estiver dançando, isso para eles era sinal de que aquela pessoa não leva a sério a adoração a Deus e a reverência ao Rei dos Reis. Confesso que eu nunca me preparei para ouvir algo daquele tipo. Não vou entrar aqui no mérito da dança africana, meus irmãos, não vou entrar nesse mérito. Só queria dizer uma coisa para a igreja nessa manhã. Quando você está na presença do Rei dos Reis, você deve adorá-lo com todo o seu ser e com todo o seu coração. Olha o último versículo do texto. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Essa é a segunda verdade irrevogável desse texto. Se o Senhor reina e ninguém muda isso, o povo louva e se alegra e ninguém muda isso. Essa é a nossa resposta, meus irmãos. Sim, nós não somos africanos, nós somos brasileiros, nós temos a nossa cultura, mas existe uma cultura das Escrituras que é mandatória e imperativa para nós. Se você é salvo pelo Senhor, você se alegra e você louva ao Senhor. Você deve o seu fôlego de vida a Ele, porque Ele perdeu o fôlego de vida dele por você. Meus irmãos, nessa manhã, nós não vamos necessariamente dançar na Igreja Presbiteriana Redenção, mas os nossos corações se alegram no Rei dos Reis, amém? Os nossos corações exaltam e exultam aquele que fez da nossa vida uma grande festa, nos fez vivos quando estávamos mortos. Que essa alegria nos contagie e nos leve até olhar para os nossos irmãos africanos como aqueles que se encontrarão conosco na eternidade, e que possamos nos esforçar para alcançar não somente eles, mas todos os povos que o Senhor colocar no nosso caminho para a glória de Deus. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, nesta manhã, a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, causa efeitos especiais dentro de nós, que são fruto da ação do Espírito Santo de Deus. Senhor, nós te louvamos, porque quando ouvimos a palavra e ouvimos o Evangelho, temos a oportunidade de sermos transformados de glória em glória, de nos despir do velho homem e vestir as novas roupas de santidade para sermos como Cristo, para nos tornarmos algo infinitamente superior em glória, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo é infinitamente superior em glória. Obrigado, Senhor, porque nessa manhã podemos ter um propósito sincero de agradar a Deus, que resulta desse alinhamento dos nossos desejos com os desejos de Deus. Temos a oportunidade de amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Temos a oportunidade de dizer que se amamos o Senhor, então nós odiamos o mal. Senhor, eu oro para que nessa manhã o Senhor ensine a nós a aprender a amar os caminhos do Senhor, a nos alegrarmos no Senhor, a darmos louvores ao santo nome, porque o Senhor reina e é sobremodo elevado acima de todos os deuses. Senhor, nós não podemos gerar essa alegria de forma artificial, mas sabemos que o Senhor pode gerar essa alegria verdadeira em nós. Gera isso para a obediência do Teu santo nome e da Tua lei, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém.